ler um texto com vocês. Juízes capítulo 16, versículo de número 20. Juízes 16, 20. Quem achou, diga amém. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Eu quero ser bem breve na minha palavra, mas queria que você prestasse bem atenção. Nós vamos orar ainda pelas causas impossíveis. Sansão era um homem diferente dos outros homens naquela época. A Bíblia está dizendo que ele viveu em um tempo em que não havia rei em Israel. E por não haver rei em Israel, cada um fazia aquilo que achava melhor ou segundo o seu coração. A Bíblia diz que Israel estava debaixo de uma opressão muito forte de um povo que eram os filisteus. E por 40 anos eles viveram essa opressão. A Bíblia está dizendo que as suas terras eram saqueadas. A Bíblia está dizendo que as suas colheitas eram levadas. A Bíblia está dizendo que tudo aquilo que eles produziam, os filisteus levavam. E a Bíblia diz então que Deus envia um anjo. Ele se materializa e entra numa pessoa, se torna legal ou para estar entre nós. E esse anjo em forma de homem, ele vai até uma vila de Israel, um lugar de Israel, e essa vila chamava Zorá. E a Bíblia está dizendo que ali havia um homem chamado Manoá. A tua esposa, a Bíblia não diz o nome, a Bíblia não se refere a ela. E a Bíblia diz que a esposa dele estava no campo, trabalhando, e de repente esse homem, esse anjo em forma desse homem, se aproxima dela, e ela não o reconheceu. Era um anjo do Senhor, era algo enviado do Senhor naquele lugar. E aquele anjo aparece àquela mulher que era estéril, que não podia ter criança, que o seu ventre não podia gerar uma criança. E aquele anjo então começa a falar com aquela mulher: olha, você não pode ter filhos, mas o Senhor me manda vir aqui hoje para lhe dizer algo. E ele então começa a dizer para aquela mulher: olha, a partir desse momento, o Senhor manda te dizer que você não deverá beber nenhuma bebida forte, que você não deverá comer nada que se derive da uva, porque esta criança que vai ser gerada no seu ventre será um nazireu consagrado, e desde o seu ventre ele será separado ao Senhor. E essa mesma criança que será gerada no seu ventre se constituirá no libertador de Israel das mãos dos filisteus. E ela ouviu aquilo atentamente. E é assim que acontece quando nossa vida está nas mãos de Deus. Nós ouvimos Deus falar. E ela não questionou, não perguntou nada. Nós às vezes temos o hábito de questionar a Deus: por quê? Por que está se passando? O que está acontecendo? E a Bíblia diz que os meses foram passando. E o corpo daquela mulher que era estéril, que não podia ter filhos, ele começou a sofrer algumas transformações. A sua barriga começou a crescer.
E ela percebeu que aquela palavra que aquele homem havia dado para ela era realmente verdade. E ela então percebeu que estava carregando uma criança no seu ventre. E os meses foram passando, até que quando completou-se 9 meses, ela deu à luz a uma criança, a um menino. E ela entendeu que aquela palavra que o anjo havia dado se cumpriu na vida dela. Irmãos, Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Basta que eu e você creia. Deus é fiel e fiel é a sua palavra. E a Bíblia diz que o nome daquela criança foi dado como Sansão. Vocês conhecem a história. Sansão significa como o sol. E ela e seu marido sabiam que aquela criança era uma criança diferente. Teve um nascimento diferente. Nasceu debaixo de um milagre. E ele iria ter um estilo de vida diferente. Na verdade, aquela criança seria um nazireu. Pastor, mas o que significa isso, nazireu? No livro de Números, capítulo 6, a Bíblia está dizendo, igreja, acerca dos sacerdotes de Israel, que eram consagrados, separados, que eram da tribo dos levitas. Os levitas eram aqueles que trabalhavam na casa de Deus, que também eram separados, que também eram consagrados para o Senhor. Na verdade, haviam pessoas em Israel que diziam que elas também queriam viver uma vida separada. Na verdade, havia pessoas em Israel que também diziam que elas amavam o Senhor, que elas queriam ter uma vida para Deus, queriam ter um tempo para Deus, sonhos para Deus. A Bíblia diz que Deus estabeleceu aqueles que são nazireu, ou aquele que é separado, aquele que está debaixo desses princípios. Eu estou sendo aqui rápido para você entender. Ele não poderia beber bebida forte derivada da uva, ele não poderia beber bebida forte, não poderia se aproximar de pessoas mortas, e que não poderia permitir que o seu cabelo fosse mexido. Na verdade, o cabelo era o voto externo, exterior dessa aliança, o sinal dessa aliança. E isso constituía aquela pessoa em uma pessoa separada. Assim nasceu Sansão, debaixo deste voto. Irmãos, aonde eu quero chegar com essa palavra nessa noite? Algumas pessoas às vezes se dizem separadas por um tempo. Algumas pessoas se dizem separadas por alguns meses. Algumas pessoas se dizem separadas até por alguns anos. Mas Sansão não era separado por alguns dias ou por algumas semanas. Sansão não era alguém separado apenas por alguns meses ou alguns anos. A Bíblia diz que ele foi separado para o resto da sua vida. E quando eu entendo que a minha vida tem um propósito de Deus, quando eu entendo que a minha vida está debaixo de um propósito de Deus, eu não tenho esse propósito por um tempo, eu não tenho esse propósito apenas por 40 dias, eu não tenho esse propósito por um determinado tempo que eu estou naquela igreja ou naquele outro ministério. Quando alguém tem um propósito de Deus na sua vida, ele é separado para Deus enquanto viver. E esse é um princípio que nós temos que entender. Há muitas pessoas que elas tocam por um tempo, servem por um tempo, creem por um tempo, acreditam por um tempo, mas quando alguém está debaixo de um propósito de Deus, ele não tem um tempo determinado. A Bíblia diz que nós nascemos com um propósito.
Muitos de nós, às vezes, antes mesmo que nos tornássemos criança, uma vida, né, no ventre de nossa mãe, a Bíblia diz que Deus já nos conhecia e que nossa vida seria separada por um propósito, pelo um propósito. E eu acredito que muitos de vocês que me assistem nessa noite, que me vê nessa noite, olha, a sua vida não foi separada por um tempo, ela não foi separada por alguns meses, mas ela foi separada para o Senhor e por toda a sua vida. E a Bíblia está dizendo aqui, igreja, que Sansão cresceu. Quantos de nós viemos para a igreja, irmãos, desacreditados, sem família, sem credibilidade, e na igreja, não que que as pessoas que não estejam na igreja não tem nem isso que eu estou dizendo, mas muitos de nós viemos desacreditados, às vezes com a família destruída, o casamento destruído, com a vida destruída, tomado por vícios, e fomos libertos, fortalecidos, e aonde estava a nossa fraqueza, passou a estar a nossa força. E a Bíblia diz que Sansão cresceu e se tornou um homem, e a Bíblia diz que ele era excessivamente musculoso, que ele era um homem forte. Quantas vezes nós já fomos envergonhados, derrotados, enquanto não tínhamos Jesus, mas quando viemos para a igreja, irmãos, aprendemos a vencer as batalhas, aprendemos a vencer as guerras, nos tornamos musculosos espiritualmente. A Bíblia diz que ele era diferente, porque o Espírito de Deus estava dentro dele. E nós nos tornamos pessoas diferentes, irmãos, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus é aquele que guia a nossa vida, que nos dá direção, que nos dá sabedoria. E a Bíblia diz que por isto ele era ousado e tinha uma força sobrenatural. Quantas e quantas provações nós já passamos em nossa vida. Quantas e quantas das vezes as pessoas olhavam para nós e diziam assim: agora eu quero ver ele sair dessa, agora eu quero ver ela sair dessa. Mas antes nós éramos vencidos, antes nós às vezes nos entregávamos ao vício, mas agora é diferente, porque aonde estava a nossa fraqueza, agora está a nossa força, e por isso nós temos uma força sobrenatural que não vem do homem, mas que vem de Deus. A Bíblia está dizendo que uma dessas vezes os filisteus vieram atacar, vieram prender a Sansão, que não tinha uma espada nas mãos, e eles não viram nada nas mãos deles. E a Bíblia diz que eles vieram contra ele, e ele olhou e viu uma ossada ali, uma ossada de jumento, e ele pegou aquela ossada, e com aquela ossada ele conseguiu vencer vários, centenas e milhares daqueles filisteus. Querido, quantas e quantas provações, quantas e quantas lutas nós já fomos vencedores e honrados nelas, que nós olhamos para nós mesmos e nós sabemos que aquilo não veio de nós mesmos, mas que foi uma força sobrenatural que veio de Deus sobre a nossa vida, porque é desse jeito que Deus faz. Sansão nunca teve ninguém do seu lado, mas o Senhor estava com ele. A Bíblia diz que Sansão viveu sozinho, aparente entre os homens, mas o Senhor era com ele. E eu fico pensando algumas vezes, irmãos, que nós às vezes precisamos refletir. Às vezes nós decidimos muito fácil abandonar o Senhor, virar as costas para Deus, virar as costas para a igreja. E isso acontece quando nossas escolhas começam a ser equivocadas. Isso acontece quando nossas escolhas começam a igreja a sair. Olha uma coisa, o inimigo nunca vai te mostrar a dor, o inimigo nunca vai te mostrar o sofrimento, o inimigo nunca vai te mostrar os problemas. Ele sempre vai te mostrar as coisas bonitas, ele sempre vai te mostrar situações que não tenha dor, que não tenha sofrimento. E é exatamente dessa forma que ele tem iludido muitas pessoas. Ele não te mostra o sofrimento das coisas, ele não permite que você veja o outro lado, a dor, a verdade daquilo, aquilo que às vezes é o real.
E a Bíblia diz que Sansão então começou a achar que ele era muito forte. Quantos de nós, irmãos, estamos na igreja e achamos que somos fortes? E nesse tempo de quarentena, você tem julgado ser melhor ficar em casa, porque é muito cômodo o conforto da nossa casa. E Sansão começou a olhar a igreja, e num dia desse ele viu uma mulher que não era do meio da sua tribo, e ele se apaixonou por aquela mulher. E os seus pais dizendo a ele: Sansão, essa mulher não é a mulher do nosso povo, tem tantas mulheres bonitas aqui entre nós, por que você não se casa com uma delas? E Sansão ali deu uma demonstração, irmãos, que ele dominava uma cidade inteira, mas ele não dominava a si mesmo. Que ele tinha força para muita coisa, mas ele não tinha força para vencer o seu ego pessoal. Quantas e quantas das vezes, irmãos, com Deus nós já vencemos tantas coisas. Doenças que o médico disse que era incurável, portas que se fecharam, provação que surgiram no nosso caminho. Mas às vezes nós começamos a perder para o nosso ego, para a nossa vontade, quando nós começamos a olhar a igreja. E não estou desmerecendo ninguém aqui, mas a achar que o que nós temos, que um preparo intelectual, que a graduação que nós temos, que o mestrado, que o doutorado que nós temos, é que nos faz o que somos. Irmãos, se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Deus tem nos contemplado com a sua graça. Deus tem sido bondoso com a minha vida, com a sua casa. E a Bíblia diz que Sansão, ele não ouviu seus pais. Irmãos, o homem começa a cair quando ele começa a desobedecer a Deus. O homem começa a ser derrotado quando essa palavra não é mais para ele direção. O homem começa a cair quando aquilo que Deus tem falado ao seu coração não é mais o principal objetivo. E a Bíblia está dizendo que Sansão, ele não olhou aquilo, desobedeceu seus pais. Qual é a direção que Deus está dando nesse tempo para nós, igreja? Deus permitiu que nós ficássemos 40 dias ali em casa. Mas quando Deus começa a tocar no coração dos governantes, não para abrir a sessão, porque não foi a sessão que foi aberta para a igreja. A palavra exceção, ela é pejorativa. Não é sessão. Ele reconheceu a importância e o valor da igreja. Porque Deus é assim, irmãos, ele toca no coração dos governantes para fechar, mas toca para abrir. Foi assim com o faraó, quando deixou o povo, não deixou o povo ir e depois deixou o povo ir embora. Foi assim com Nabucodonosor. E por que vai ser diferente agora? Então esse é o tempo, sabe de quê, igreja? De nós começarmos a pensar voltar. Irmãos, eu me lembro quando eu era criança, meu pai deve estar me assistindo agora, meus irmãos. Meu pai nunca nos corrigiu sem dizer por que estava corrigindo. Todas as vezes que ele nos exortava, ele dizia: olha, por isso e por isso. Tem 40 dias que o pai está nos exortando, irmãos. Os rios nunca estiveram tão cheios. Os campos nunca produziram tanto. Tanto é verdade que muitos produtos eles estão reduzindo o preço porque estão estragando nos seus depósitos. Então Deus não tratou com a natureza. Deus não tratou com os rios. Deus está tratando com os seus filhos. Assim como isso me vem na mente. Quantas e quantas vezes meu pai nos reunia e ele nos exortava. E dizia, ele nunca nos exortou sem dizer por que estava fazendo. Irmãos, Deus quer falar com você, comigo. É com o homem que Deus está falando. É com o homem que Deus está falando. Que possamos entender que durante 40 dias estivemos ali, onde ninguém podia entrar, onde ninguém entrava. Mas agora, Ele, ao tocar no coração dos governantes, está na hora de nós seguirmos adiante, igreja. Seguimos à frente. O conforto da casa é muito bom.
o conforto do sofá é muito bom, mas nós não podemos parar a nossa vida aqui, nós precisamos continuar a nossa caminhada. A Bíblia diz que o nosso final é a nova Jerusalém de Cristo, é Israel de Deus. E não o conforto da nossa casa, como muitas pessoas não conseguem entender, irmãos. Irmãos, eu entendo e volto a dizer, o que está acontecendo com as igrejas não é exceção, é o favor de Deus, é Deus nos devolvendo graça. E eu quero encerrar. A Bíblia diz que Sansão então começou a brincar, e as pessoas começam a brincar com Deus, irmãos, postando às vezes coisas que entristecem a Deus, sendo usado como instrumento contra a igreja, contra o evangelho, falando daquilo que você não tem, às vezes, conhecimento, falando daquilo que às vezes você não está permitido a falar. Tem muitas coisas que nós fazemos que entristecem o coração de Deus, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que o ouvir vale prata e o falar vale ouro. Cuidado com o que você está falando. Eu sempre digo que o coração e a boca são os lugares pelos quais entram as maldições da nossa vida. O coração porque nós guardamos e a boca porque nós declaramos. Cuidado com o que você está falando. Deus está no meio disso tudo, irmãos. E a ordem de Deus agora é: avança, igreja. Caminha. Ele está nos libertando, nos tirando dos lares e caminha. Está certo, com máscara, com álcool nas mãos, mas é a direção que Deus está nos dando. Nós somos igreja, somos guiados por Ele. E Sansão começou a brincar, igreja. Brincar, dizer que era forte. A Bíblia diz que a primeira coisa que eles fizeram com ele foi cegar os seus olhos. Ele passou a não enxergar mais. Ele passou a não ver mais. Mas ele ainda tinha força. E por fim, igreja, eles vieram e disseram àquela mulher, que era bonita aparentemente, que não oferecia dor, que não oferecia sofrimento, que mesmo sem os olhos ele ainda tinha força para tirar dele. E ele então descobriu que a força estava no voto externo, na aliança. Tiraram o cabelo dele. E ali tirou a força de Sansão completamente. Irmãos, quantas e quantas pessoas, para encerrar, estão em casa e você já está se acomodando em ficar em casa, distanciando da igreja, da presença de Deus. Quero encerrar. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar, igreja. Está na hora de você voltar, renovar a aliança. E a Bíblia diz que eles vieram, e Sansão se tornou ali alguém que eles faziam chocata nas arenas, brincavam com ele. Irmãos, quantos de nós já fomos tão usados na igreja, tão usados por Deus, e hoje estamos como Sansão, lançados numa arena? Que nessa noite Deus possa estar trazendo uma nova aliança sobre a sua vida. Que você possa estar voltando hoje para a presença dEle, sendo fortalecido na sua presença. E eu encerro minha mensagem nessa noite dizendo: Deus não quer isso para o seu casamento, Deus não quer isso para a sua casa, Deus não quer isso para a sua família, Deus não quer isso para a sua saúde. Que você nessa noite possa estar renovando a sua aliança com Deus. Igreja querida, quero aqui falar com a minha igreja neste momento. Está na hora de caminhar. Por 40 dias Deus nos permitiu ficar sem que ninguém entrasse, sem que ninguém saísse, legalmente falando. Mas agora está na hora de começarmos a avançar, de continuar a nossa caminhada. Que Deus te abençoe nessa noite. Que o Espírito de Deus te cubra com força. E que você e a sua família possam entender: está na hora de caminhar. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu quero pedir à pastora Ana que ore, que abençoe a nossa vida nessa noite. E nessa mesma oração ela vai estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que Deus possa trazer essa aliança nova sobre você nessa noite. E logo em seguida nós estaremos orando para que Deus possa